Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Professor Antônio aqui para continuar a aula de ontem sobre regra de 3 composta. Mas antes de começar essa aula, segundo ano, passa aí nas redes para seguir o perfil do EducaPE, se inscrever no canal do EducaPE, ativar o sininho de notificação e deixar aquele joinha para a gente. E se você é aluno da Rede Estadual de Pernambuco, baixa o aplicativo do Conecta aí para assistir a essa aula e as aulas anteriores sem consumir os dados móveis e ainda participar da interação no chat aqui com a gente ao vivo, beleza? Então, segundo ano, vamos continuar a aula de ontem sobre regra de 3 composta. Então, joga na tela aí, Robertinho, o primeiro exemplo, ou só relembrando aí como é que a gente fez para resolver uma regra de 3. Esses foram os passos dados que você deve seguir, né? Eu dei esses passos na aula de ontem. E ontem eu deixei para você, a última questão, eu deixei ela prontinha para você apenas concluir, para você resolver. Então, ó, você já deve ter resolvido aí, que eu tenho certeza. E hoje a gente vai fazer mais exemplos de regra de 3 simples e composta. Então, vamos lá para a composta aqui, o primeiro exemplo de hoje, que diz o seguinte. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 brinquedos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Então, quando você lê a questão a primeira vez, já marque as grandezas. Então, você está contando os homens, os carrinhos e os dias. E já faz aqui, ó, homens, carrinhos e dias. Carrinhos e os dias. E na segunda leitura você distribui esses valores. Então vamos lá. Pelo menos a distribuição você tem que começar. 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos, ó, pergunta então X aqui, serão montados por 4 homens em 16 dias. E agora a gente vai avaliar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lembrando que quando a regra de 3 é composta, eu aconselho, e todos os professores de matemática aconselham, vocês usarem um critério de marcação para não esquecer o que é direto e o que é inverso. E o mais comum na regra de 3 composta é a utilização das setas. Essas setas não servem para dizer o que está aumentando ou está diminuindo. Elas servem para marcar quais são as grandezas inversamente proporcionais e grandezas diretamente proporcionais. A primeira seta ela deve ficar onde está a pergunta, para cima ou para baixo. Você é quem escolhe o sentido da primeira seta. Quer botar para baixo? Então coloca a primeira seta para baixo. Agora eu vou comparar os carrinhos com os dias, sempre quem está faltando com aquilo que já está completo. Os carrinhos com os dias e depois os carrinhos com a quantidade de homens. E avaliar se é direta ou inversa. Então vamos lá, carrinho e dias. Em 5 dias eu consigo produzir 20 carrinhos. Em 16 dias, em mais dias, eu consigo produzir mais ou menos carros. Em mais dias, eu consigo produzir mais carros. Então, vejam, aumentou a quantidade de dias, aumenta a quantidade de carros, grandeza diretamente proporcional. Diretamente proporcional, seta no mesmo sentido. Então, as duas para baixo aqui. Agora, eu vou comparar os carrinhos e a quantidade de homens. Então, 8 homens consegue produzir 20 carrinhos. 4 homens, diminuiu a quantidade de homens. 4 homens apenas trabalhando vão conseguir produzir mais ou menos carrinhos? Menos, né? Se eu tenho menos gente trabalhando, então a produção tende a diminuir. Então, diminuiu um, diminuiu o outro também, grandeza diretamente proporcional. Então, seta no mesmo sentido. Agora você vai montar aí a proporção. A primeira proporção, que você vai montar aqui, a primeira razão, na verdade, é onde está o x. Então, vai montar essa daqui, ó. No sentido da seta. Quando você usa a seta, ela já lhe diz em que sentido você deve montar essas frações. Essa é uma das vantagens.
Então a seta não está apontando para baixo, então monta de cima para baixo aqui, ó, 20 está para x, igual, aí vem as demais. Essa aqui, a quantidade de homens, ela não está apontando para baixo, então é 8 sobre 4, vezes. A próxima também não está apontando para baixo, então é 5 sobre 16. Tem coisa para simplificar aí? Tem. Tem elementos que podem ser simplificados aqui, ó. Um exemplo, o 8 eu posso dividir por 8, que dá 1, e o 16 eu posso dividir por 8, que dá 2. Certo? Como os valores são pequenos, você talvez nem queira simplificar. Então vamos lá. Ficou 20 sobre x igual aí 5 e multiplica aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Aí lembre que agora você vai fazer a multiplicação cruzada e se você quiser dar o pulo do gato aqui, quem multiplica o x vai para baixo dividindo. Então, ó, 5 vezes x, eu já sei que é o 5 que vai ficar dividindo. E 8 vezes 20. 8 vezes 20. Eu posso dividir ali o 20 por 5, que dá 4. E multiplicar 8 vezes 5, 32. Beleza? Então, nessas condições, a quantidade de carrinho produzida é de 32 carrinhos. Está aí resolvido uma questão de regra de 3 composta. A próxima eu vou resolver sem utilizar as setas, mas eu vou precisar marcar o que é direta e o que é inversa para não me perder. Porque eu posso encontrar uma regra de 3 composta com muitas grandezas. Eu posso encontrar com 4, com 5 grandezas. E aí, ó, fica fácil se perder quando você não tem uma marcação. Vamos ver a próxima aqui. Ele diz o seguinte, vamos já ler e marcar as grandezas. 2 pedreiros, então pedreiro é uma, levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura do muro para 4, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então você já viu aí que as grandezas são os pedreiros, os dias e o tamanho do muro, que eu vou dizer aqui que está em metros. Então, agora colocando os valores, fazendo uma outra leitura e distribuindo os valores. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura do muro para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então agora, como eu disse para vocês, eu não vou utilizar a seta, eu vou usar outra marcação. A referência é essa daqui, os dias. Dias e metros. Em 9 dias eu consigo produzir um muro de 2 metros de altura. Para produzir um muro maior, eu vou precisar de mais ou menos tempo. Um muro maior leva-se mais tempo para ser construído. Então, quanto maior a altura, mais tempo eu vou precisar. Aumentou os dois, né? Aumentar um, aumentar outro, grandeza diretamente proporcional. Aí eu vou fazer apenas assim, ó, grandeza diretamente proporcional. Está marcado aqui entre elas que elas são diretamente proporcionais. Ou seja, não precisa inverter nada. Do jeito que você montar uma, vai montar a outra. Agora, vamos aqui avaliar pedreiro e o tempo. Olha, tempo e pessoas trabalhando sempre são grandezas do tipo... Sempre não, né? A maioria das vezes. Então, vamos lá. Grandeza diretamente, ó, avaliar primeiro. 2 pedreiros conseguem terminar o serviço em 9 dias. Se você contrata mais gente, tem 3 agora, o tempo vai aumentar ou diminuir? Se coloque no exemplo. Preste atenção no seguinte, você está em casa, aí sua mãe diz, vá arrumar a casa. Aí você sabe que vai demorar muito se for fazer sozinho. Aí o que é que você faz? Chama o seu irmão ou um amigo para lhe ajudar e aí o serviço termina mais rápido, você gasta menos tempo. Então, se aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, diminui o tempo para concluir esse serviço. Aumentou um, diminui o outro. Vejam que elas estão indo em sentidos contrários. O aumento de um está provocando a diminuição de outra. Então, a grandeza inversamente proporcional. Está marcado entre as duas aqui com o
IP, inversamente proporcional. Agora eu vou montar a razão. Vamos lá. A primeira razão é onde está a pergunta. Então fica 9 para x igual. Vejam só. Agora vamos ver aqui a segunda fração. Metros. Metros. Essa grandeza, em relação a dias, ela é diretamente proporcional. Se eu montei a primeira de 9 para x, essa outra aqui também vai ser no mesmo sentido. 2 para 4. 2 para 4. Agora vejam a outra grandeza lá, que foi a dos dias. Dias não, pedreiros. Os pedreiros e os dias são inversamente proporcionais. Se é inversamente proporcional, se uma você montou do 9 para x, a outra, como é inversa, tem que ir no sentido contrário. 3 para 2. Certo? Você tem que inverter, não é inversamente proporcional? Aí é que está o sentido da coisa. Então agora vamos lá. Eu posso simplificar aqui, ó. 2, eu simplifico com 2. Ficou 9 sobre x igual a 3 quartos. Lembre que aquilo que vai para baixo é quem multiplica o x. Então, quando eu fizer aqui 3 vezes x, o 3 é que vai passar dividindo. E 9 vezes 4 dá 36, né? 9 vezes 4, 36. E agora é só dividir 36 por 3, que é igual a 12. Então, ó, resolvida a questão. Nessas condições aí, serão necessários 12 dias para concluir a obra. Então, quando você está iniciando o estudo de regra de 3 composta, estude com calma, né? Faça as resoluções com calma. Corta aqui, Robertinho, para mim, para a gente conversar um pouquinho. E eu vou passar umas dicas aqui para vocês. Primeira leitura, já marca as grandezas. Na segunda leitura, distribui os valores, porque são coisas que vocês vão acertar de certeza. Quanto à marcação, vocês devem marcar se é inversamente ou diretamente proporcional, para não se perder com a quantidade de informações. Como você vai marcar o que é direto ou inverso, fica ao seu critério. Eu apresentei duas formas para vocês. Existem outras, e aí vocês vão atrás de outras formas para fazer essa marcação. A mais comum delas é a seta. A seta ela não serve para dizer o que está aumentando ou diminuindo. Ela serve para dizer o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tem gente que confunde. Acha que quando a seta está apontando para cima é porque está aumentando. E quando a seta está apontando para baixo é porque está diminuindo. Não. Ela é apenas para dizer o que é direto ou inverso. Diretamente proporcional, seta no mesmo sentido, ou para baixo ou para cima. Inversamente proporcional, setas em sentidos contrários. Beleza? Então vamos para mais um exemplo, Robertinho. Então tá aí mais uma questão e essa foi do Enem. Vamos ver uma regra de 3 que caiu no Enem. Para quem vai fazer o Enem, regra de 3 é um assunto muito frequente e você usa nas provas de física, de química, de biologia e, claro, de matemática. A maioria das questões, eu vou me arriscar aqui e dizer o seguinte, que a maioria das questões de física, de química e aqui das questões do Enem, você consegue resolver com uma questão de regra de 3, né? Boa parte delas. As questões de proporcionalidade aí, a gente consegue fazer com regra de 3 simples. Vamos ver essa questão. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg. Marca aí, a recomendação é essa: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. De 8 em 8 horas você vai fazer essa dosagem. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Olha, o tempo que ele está dando aqui, de 8 em 8 horas, não vai interferir no resultado da questão. Né? Porque se você montar uma regra de 3 composta usando 8 horas, vai dar 1. Aquela fração lá vai dar 1. O que é que vai interferir aqui para a gente? As gotas e a massa
dessa pessoa, né, que eu vou representar aqui por quilograma. O que é que a gente sabe? Que ele pede que para cada 5 gotas equivala a 2 quilos, né? 2 quilos, 5 gotas. Como a mãe ministrou 30 gotas, então a massa dessa criança é de quanto? Ó, quanto mais gotas, maior o peso. Grandezas diretamente proporcionais. E é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, então a multiplicação é cruzada. E a gente sabe que quem multiplica o x vai para baixo dividindo. Então eu sei que aqui é o 5. E eu passo aqui, ó, 30 vezes 2. Eu posso dividir 30 por 5, que dá 6, e multiplicar por 2. Então ficou 6 vezes 2, que é o doce de novo. Então a alternativa disso aí é a letra ZA. Beleza? Questãozinha, ó. Filé, tranquilidade para vocês. Vamos para mais uma questão. Veja, aí vocês acham que só cai questão difícil. Mas olha, questão tranquila no Enem. Agora vamos ver a próxima. A próxima questão, ela é do Enem. E aí sim, ela pode ser classificada como uma questão um pouco mais bem elaborada. Eu não diria difícil, mas que você tem que precisar de uma certa atenção. Veja que quando eu digo que as regras de 3 compostas pode aparecer mais de 2 grandezas, olha para essa questão aqui do Enem. Ele diz assim: uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos, ó, vai marcando aí alunos, 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias. Olha, nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Por dia, cuidado, 12 quilos por dia durante 10 dias, o que dá um total de 120 quilos. Em 10 dias, eles arrecadaram 120 quilogramas. Por quê? Em cada dia, eles conseguiram 12 quilos. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, ou seja, tinha 20 no início, lembra aqui, ó, tem 20 alunos, e 30 novos somaram-se ao grupo. Então agora você tem 50 pessoas fazendo essa coleta e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha, admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadado ao final do prazo estipulado será de... a campanha de arrecadação vai durar quantos dias? Está aqui no início. 30 dias. Então a gente já sabe quais são as grandezas aí. Vamos listar as grandezas. Você tem alunos, dias, horas de trabalho por dia e os quilogramas. Vamos distribuir as grandezas. Você tem 20 alunos, primeira situação, 20 alunos trabalhando em 10 dias, 3 horas por dia, consegue arrecadar 120 quilogramas. Por que 120 quilogramas? Porque olha aqui nessa frase, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Então, nesses 10 primeiros dias aqui, em cada dia, ele conseguiu 12 quilos, que dá um total de 120. Então, em 10 dias, 120. Continuando, aí ele diz que 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Se eu tinha 20, agora eu vou ter 50. 50 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. A campanha tem que durar 30 dias. Eles já trabalharam por 10. Nos dias seguintes, quais são os dias seguintes? Um total de 20. E conseguem arrecadar quanto de alimento? Olha, agora a gente tem uma regra de 3 que deu um pouquinho mais de trabalho para montar. 4 grandezas com um detalhe no meio ali da quantidade de alimento, a quantidade de quilograma, né, em cada dia. E esses dias que se passaram aí, 10 dias, e eles têm um prazo de 30 dias para concluir.
Então vamos avaliar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aqui eu vou usar a seta e a primeira seta eu vou botar para baixo. Você poderia botar para cima tranquilamente, sem nenhum problema. Vamos avaliar as horas de trabalho durante o dia e a quantidade de quilogramas. Se eu trabalho 3 horas por dia, eu consigo arrecadar 120 quilos. Se eu trabalhar mais tempo durante o dia, eu vou conseguir arrecadar mais ou menos. Quanto mais tempo eu conseguir passar e arrecadando, mais arrecadação eu vou conseguir. Grandeza diretamente proporcional, seta no mesmo sentido. Agora vamos para os dias. Em 10 dias eu consegui 120. Em 20 dias, em mais tempo, nessa campanha, eu vou conseguir arrecadar mais ou menos? Eu vou conseguir arrecadar mais. Então, grandeza diretamente proporcional também. Olha, uma coisa que eu vou deixar aqui observado para vocês. Desconsidere os problemas não mencionados na questão. Aí ele falou lá no finalzinho da questão, que ele disse, admita que o ritmo de coleta tenha se mantido constante. Ou seja, é sempre a mesma quantidade todos os dias. Você não pode dizer assim, e se um dia ele arrecadar mais, no outro menos? Não tem isso. A questão traz uma situação ideal. Agora vamos comparar alunos e a quantidade de quilogramas. 20 alunos conseguiram arrecadar 120. Mais alunos. Aumentou a quantidade de alunos. Vai aumentar ou diminuir a quantidade arrecadada? Vai aumentar. Então, grandeza também diretamente proporcional. Todas as grandezas aí foram diretamente proporcionais. Agora você arma as proporções. Então aqui, amigos, a questão está toda armadazinha e vocês só fazem resolver aí as proporções. Armar a proporção e resolver. O gabarito dessa questão é letra B de bola, beleza? Então, até a próxima.